Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie Delu, especialista em bolos pintados, e hoje o tema é exatamente isso, pintura, a base de pintura que tanta gente morre de medo, e hoje a gente está aqui para desbloquear isso. Esse curso dessa semana, esse treinamento desses 3 dias, na verdade ele é o segundo treinamento gratuito desse mês, que eu decidi fazer exatamente porque todo mundo reclama que tem medo de pintar, que não sabe pintar, que tem bloqueio, enfim. E exatamente para eu preparar vocês para o treinamento da próxima semana, da próxima segunda-feira, então eu decidi disponibilizar essa aula, que inclusive ela vai ficar só 24 horas, porque ela vai para o meu curso completo, e exatamente por ser um conteúdo tão importante, tão bacana, eu só vou disponibilizar por 24 horas para ser justa com os alunos do curso. Então, depois, na semana que vem, eu vou abrir as inscrições do meu curso completo e essas aulas estarão lá disponíveis aí pelo período todo do curso, que é 1 ano. Então, agora, só 24 horas, então aconselho todo mundo a assistir realmente agora ao vivo. Inclusive, eu tô no chat aqui para tirar todas as dúvidas, para destravar aí de vez essas dificuldades que todo mundo tem da base de desenho, pintura e conhecimento de cor. Inclusive, hoje a gente vai falar exatamente sobre cor, entender como se estrutura a cor para depois a gente conseguir pintar com mais facilidade, sabendo que caminho usar para sombra, para luz, para qualquer outra composição que você queira. De repente você não tem aquela cor específica e você vai saber construir ela. Então, com só esse pouquinho aqui de corante que eu tô na mesa, a gente consegue construir aí tudo. A gente consegue fazer muita cor aí, só com esse pouquinho que tá aqui. Então, vamos deixar de papo, vamos começar? Então, vamos começar aqui realmente pelas tintas antes de qualquer coisa. Tem um padrão que vocês devem ter ouvido falar já nas impressoras, que tem esse nome, CMYK, e é exatamente a abreviação dessas cores em inglês. Então é o C de cian, M de magenta, o Y, que o amarelo em inglês é yellow, então yellow, e o K representa o preto, tá? Porque black, eles iam ficar um B no final, enfim, definiram como K o preto. Essas cores são a base de tudo de pigmento. O que a gente aprende na infância, que as cores primárias são, pegar aqui e afastar, vermelho, amarelo, e azul. Essas aqui que deveriam ser as cores primárias, elas são cores de luz e não de pigmento. De pigmento são essas aqui, tá certo? É claro que se a gente tiver também o corante vermelho e um corante verde, facilita muito a vida. Mas com essas aqui a gente já consegue trabalhar bastante, e o branco é muito importante também. No caso desse código, eles não trabalham com o branco porque já é a cor da base do papel, enfim, do que vai ser trabalhado aí de tecido, impressão. Então, eles não pensam com o branco, mas a gente usa o branco também nessa composição, tá? Para a gente conseguir o efeito de luz, então a gente consegue utilizando sempre o branco. E então eu vou começar aqui a fazer algumas misturas com elas aqui, para a gente chegar. Eu já vou pingar aqui na palheta, tanto puras como misturando. Então, vou botar aqui, ó, 2 gotinhas de cada, só para... Eu gosto de abrir sempre com papelzinho para eu não me sujar, porque essa tampinha ela é muito firminha, então deixar elas ali quietinhas. E agora com o preto, botei só 2 gotinhas de cada, tá? Então, eu vou pegar aqui um pincel pra gente já fazer a mistura. Ó, pegar aqui um pouquinho o amarelo com o azul, é o que a gente já tá acostumado realmente. A gente tem o verde
tá vendo? Então, a mistura dessas duas, a gente chega no verde. Então, deixa eu apoiar aqui o pincel. Agora, o amarelo com esse daqui, que é o magenta, que é esse rosinha aqui, a gente chega num laranja e vermelho. Tá vendo? Aqui tá mais para avermelhado, se eu colocar mais magenta, e se eu colocar mais amarelo, vai chegando pro laranja. O amarelo é uma cor de muita luz, então quanto mais a gente coloca, mais iluminado isso aqui vai ficar, e vai ficando mais laranjinha. Certo? Então, a mistura dessas duas, vou botar aqui só mais um pouquinho depois para trabalhar com ela pura. Então, aqui chegamos tanto no tom do vermelho, quanto no tom de laranja. Se eu colocar mais amarelo, vai ficando laranja. E agora, a mistura dessas duas, vou pegar aqui mais um outro pincel. Então, aqui, o magenta com o azul, a gente chega... Vou botar mais um pouquinho só. Chega no roxo e no lilás. E aqui a gente vai entrar nas variações escurecendo com o preto ou com o branco. Então a gente pode clarear ou escurecer qualquer tonalidade daqui, qualquer cor daqui, e vai chegando em tonalidades mais claras ou mais escuras. Então aqui a gente já conseguiu fazer uma grande gama de cores, e eu posso botar um verde mais iluminado ou um verde mais frio, um verde mais quente ou um verde mais frio, porque o amarelo é uma cor quente, da mesma forma que o magenta, e o azul é a cor fria, então ele vai literalmente temperar e colocar a questão ou mais quente ou mais frio, tá certo? E sempre a mistura desses dois, não tem jeito, quente com quente, vai dar uma cor quente, que vai ser o laranja ou o vermelho. Então, eu agora vou abrir aqui, entendendo, qualquer dúvida comenta aí, mas entendendo essa combinação de cor, a gente pode trabalhar com elas na parte aqui da pintura. Então, eu vou tirar aqui, vou abrir um pedacinho da massa, pra gente ver como fica realmente o efeito. Abri um pedacinho pequenininho, não precisa muito. Então, vamos lá. Não precisa de uma massa grossa, só mesmo pra gente treinar. Então, quando você for treinar em casa, abre assim uma massa fininha, para não ter desperdício, e depois, inclusive, a massa abre de novo e vai usando. Então, eu só vou cortar aqui o excesso para ficar bonitinho, para você conseguir enxergar aí. Então, vamos lá. Seguindo novamente com esses pincéis, agora eu vou botar um pouquinho de álcool para facilitar e diluir essas tintas, tá? Todos esses corantes, bem pouquinho mesmo. Aqui a gente não vai trabalhar com forma, tá? Eu quero que você entenda a cor. Só isso que eu quero que você entenda aqui nesse momento. Então, eu vou começar com o verde. E como eu falei, se eu acrescentar um pouquinho mais de amarelo a esse verde, ele vai ficando um verde mais quente. Tá vendo? Olha, ele fica um verde limão, um verde bem quente, bem iluminado. Agora, se eu acrescento, então vamos aqui com a base novamente, se eu acrescento um pouquinho mais de azul, olha o que acontece com esse verde. Ele fica frio, ele escurece, a gente consegue visualizar que é verde, mas ele tá com uma tonalidade diferente, porque ele tem mais concentração de azul do que de amarelo, que esse aqui tem mais amarelo. Então, seguindo aqui nessa base desse verde aqui, eu vou colocar um pouquinho de preto, vou botar só um pouquinho do álcool para me ajudar. E olha o que acontece quando eu coloco preto a essa mistura.
ele fica um verde bem fechado, tá vendo? Deixa eu botar um pouco mais do verde para conseguir ver bem. Ele fica um verde bem fechado, bem mais escuro. Ui, agora eu tirei, na verdade, em vez de botar. Então, a concentração da cor aqui fica bem mais escura. Vou fazer a base aqui novamente do verde. E se eu colocar, então repara que a gente tem 3 tonalidades de verde diferentes, tá vendo? E se eu colocar um pouco de branco e não repara em qual pincel eu tô usando, gente, eu quero que vocês entendam a cor, tá? Esquece, o pincel que para essa posição, qual que usa. Aqui é só realmente para ver cor, a gente não tá lidando com questão de movimento de pincel. Então, olha o que aconteceu com esse verde. Ele virou aqui um, que chamam até de candy color, né? Um verde bem clarinho, bem sutil, muito mais iluminado. E esse tá um verde pinheiro, um verde bem fechado, bem escuro, porque ele tá realmente fechado com o preto. E quanto mais preto eu acrescentar aqui, mais próximo ao preto vai ficar, e contanto, se a gente pensar em relação à sombra, é uma cor mais próxima de sombra e aqui uma cor mais próxima da luz, tá certo? Quando a gente acrescenta tanto o preto quanto o branco, a gente chega nessa diferença de cor. Então, aqui a gente consegue enxergar bem essas colorações, tá certo? Então, aqui do verde. Então agora vamos para mistura do laranja e vermelho. Então, deixa eu botar um pouquinho de álcool aqui. Se eu colocar um pouco mais do magenta, eu vou me aproximando do vermelho, tá? Um toquezinho só de amarelo e mais magenta, eu chego mais próximo ao vermelho. Então, eu tenho aqui uma base de vermelho, tá certo? Então, é bem menos amarelo e mais magenta, eu tenho o vermelho. Agora, se eu acrescento mais amarelo a essa mistura, eu chego para o laranja. Quanto mais amarelo eu colocar, mais laranja essa mistura fica. Viu a diferença? Olha como é que ele está bem vermelho e a gente não imagina que consegue chegar no vermelho com essa mistura, mas se você botar muito mais magenta do que, ou esse rosinha, vamos dizer, mas o nome dessa cor de fato é magenta, do que o amarelo, a gente chega na cor vermelha. Então, novamente, eu agora aqui eu vou fazer 2 misturas. Então, a gente vai fazer a mistura do vermelho com o preto e com o branco e depois do laranja da mesma forma. Então, aqui com o toque, caiu o pincel, com o toque de preto, eu chego inclusive num tom até meio amarronzado, tá vendo? E mais até pro vinho. E da mesma forma, como eu falei, se eu colocar mais vermelho, perdão, se eu botar mais preto, eu vou chegar quase ao preto 100%, porque ele vai sobressaindo. Então, a gente tem aqui um tom de vinho, até um pouco amarronzado. Se eu colocar, no caso aqui do laranja, vocês vão ver que ele vai ficar bem mais amarronzado. E agora, vamos a essa mistura vermelhinha para chegar aqui com o branco. Então,
eu chego num rosa bem clarinho, tá vendo? Então, conforme eu vou acrescentando branco ao vermelho, a gente vai fazendo um rosa bem clarinho. E agora, vamos a essa mistura com mais amarelo. Então, eu venho aqui com essa base do amarelo. Quando eu coloco o preto, ele fica mais amarronzado, inclusive. E conforme eu vou acrescentando o preto, a gente vai chegando ao preto 100%. Chega o efeito de sombra. Mas tá vendo como ele vai ficando mais pro marrom do que esse que tá pro vinho, porque esse aqui tem mais magenta e esse tem mais amarelo. Então, agora a mistura aqui com o branco. Vamos apoiar esses dois aqui para não confundir. Ele chega um tom bem clarinho de laranja, se aproximando até um salmão. Tá vendo? Fica bem clarinho, bem diferente desse. Que esse é vermelho, então ele fica rosado. E esse, como tem um toque a mais do amarelo, apesar desse ter amarelo também, esse aqui ele fica mais pro salmão, tá bom? Então, essa aqui é a diferença quando a gente clareia tanto o laranja quanto o vermelho. Mas eles surgem da mesma base de cor, que é o magenta com o amarelo, que são duas cores quentes, e a gente cria essa base bem quente. Aqui, como nós temos a mistura com a cor fria, que é o azul, a gente tem essa linha que é, de fato, fria, tá? A gente considera o verde, apesar desse ser um verde mais quente, mas a gama de cor de preto, de verde, a gente considera fria, e aqui laranja, vermelho e as cores puras a gente já diz também que são frias ou quentes. Então aqui é quente e aqui é frio, certo? Então essa aqui é a primeira parte. Agora vamos para a parte, vou lavar novamente os pincéis e vamos para a parte do lilás e roxo. Eu vou seguir aqui as cores frias nessa linha e venho para a base de mistura de cor aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui, quando a gente coloca meio a meio, ó, ele fica mais roxinho mesmo. Ele fica mais escuro, ó. Então, eu tenho meio a meio de mistura de azul com o magenta. Então, a gente tem uma cor mais escura. Se eu acrescentar um pouquinho mais de magenta, então, se eu misturar um pouquinho mais o magenta, a gente vai chegar mais para um tom um pouco mais quente, que é o lilás ou púrpura. Olha a diferença de tonalidade, porque eu acrescentei um pouco mais de magenta. Então, a gente tem uma tonalidade bem diferente. Então, compreendendo essas misturas, primeiro, a gente não precisa gastar um absurdo de ter uma caixa enorme de corantes de cara. A gente pode ir comprando aos poucos para facilitar de fato, porque facilita quando a gente está trabalhando ter variações de cores já prontas. Mas no início, que a gente está começando a comprar os corantes, não tem necessidade de ter todos. A gente pode ir fazendo aos pouquinhos. Então, deixa eu colocar aqui a base para conseguir fazer as misturas de cor. Entendendo como a gente consegue fazer essa composição, é o pulo do gato para ir adiante e trabalhar com as cores. Então, eu botei um pouquinho mais de azul de novo, para a gente chegar nesse tom aqui. Então, um pouquinho do álcool só para diluir. Então, fazer a base aqui, tanto do
branco quanto do preto. Então, vamos lá, começando pelo preto. Quando eu coloco o preto aqui, peguei muito, eu tenho um roxo bem escuro, tá vendo? Ele fica bem escuro. E aqui ele fica um pouco mais quente, deixa eu botar um pouquinho do álcool para diluir. Mas também ele escurece bastante, olha. Mas a gente consegue mesmo assim, por conta da base de cor, ver diferença entre elas. Tá vendo? Esse aqui, ele é um pouco mais quente do que esse. E agora, com o branco, entre um e outro, a diferença dos dois é bem grande. Tá vendo? Esse aqui ele fica um pouco mais azulado e esse um pouco mais rosado. A gente tem aqui uma diferença grande de cor. E eu posso ir mesclando, não preciso botar tanto branco quanto eu botei aqui. Eu posso deixar ele um pouco mais quentinho. E aí a gente vai medindo e dosando, tá vendo? As cores. Da mesma forma, aqui eu posso botar um pouquinho mais e não clarear tanto. Então, olha quantas cores a gente conseguiu criar simplesmente com esses 5 vidrinhos. E aqui a gente pode, inclusive, mesclar todas entre si e criar novas cores, porque a gente vai criando aí tons. Então, aqui são as cores de base. E agora eu vou abrir um outro pedacinho, eu não vou jogar isso fora, eu vou deixar aqui para a gente poder ver e conversar daqui a pouquinho. E agora eu vou trabalhar com essas cores puras, também com o mesmo efeito, com o branco e com o preto e com o branco, tá? Então, vamos abrir aqui novamente. Então, se tiver com alguma dúvida, comenta aí. Mas é exatamente isso. Se a gente estiver trabalhando em algo que a gente queira que esteja quente, que seja aquecido, que tenha um tom de verão, um ar de verão, um ar mais alegre, a alegria está nas cores quentes. Então, quanto mais quente, mais alegre, mais verão, mais infantil, inclusive, porque a infantilidade tem esse tom vibrante, a gente vai para as cores quentes. E para as cores frias, já são cores mais sóbrias, mais neutras, que cai aí para o verde, para o azul e para o roxo, para a linha de roxo e lilás. Então, agora eu vou trabalhar com elas puras. Como eu falei aqui, a gente pode ter as tonalidades, mesmo dentro de um padrão de cor fria ou de um padrão de cor quente, ter tonalidades opostas. Então, como eu mostrei, a gente tem um verde mais quente e um verde mais frio. Da mesma forma, a gente pode ter até um laranja frio, por se você acrescentar ali um toquezinho. Quando ele inclusive vai escurecendo com o preto, ele vai ficando um pouco mais frio. A gente não tem aí uma tonalidade tão calorosa quando a gente tem as cores puras. Então, vamos começar pelo amarelo, que é realmente a cor mais vibrante e mais quente, mais iluminada de todas, é o amarelo. Tá? É a cor do sol, inclusive quando a gente acrescenta o branco, é a cor que vai ficar mais iluminada de fato, mais clara, é a mais próxima de pontos de luz. Então, se a gente precisa iluminar alguma coisa, a gente pode usar o amarelo perfeitamente,
porque ela é a cor que tem mais luz. Aqui vamos para o azul, para o cian. Vou fazer a base aqui. Tá vendo? Ele é um azul céu, e é a cor mais fria de todas, é o azul. Fazendo aqui as bases para ficar mais fácil. Vocês vejam que as cores, inclusive, que eu precisei repor foram as cores quentes. O azul, ele é tão intenso que a gente nem precisou usar tanto. Tá só mais um pouquinho do álcool aqui para me ajudar a deslizar. Então, aqui as cores puras. Então, temos aqui as bases todas puras. E agora vamos misturar tanto com o preto quanto com o branco. Então, novamente, lavando aqui o pincel. Eu vou começar, então, aqui de baixo para cima. Vou começar com o branco. Então, depois eu vou botar um do lado do outro para você ver a diferença desse tom do rosa para o tom do rosa com o vermelho. A gente tem uma grande diferença, tá? Porque a gente tá partindo de uma base pura de cor. Então, tem uma grande diferença quando a gente ilumina ele aqui. E agora, com o preto. Então, com o preto, o pincel ainda tá úmido, não tem problema. Com o preto, ele vai ficando aqui bem intenso, um tom bem vinho realmente, tá? Um tom bem de vinho mesmo, bem bordô. Ele fica um tom bem diferente, inclusive da base que a gente fez do vermelho. Agora pro azul. E aí no azul, quando a gente acrescenta o preto, você vai percebendo que a gente vai chegando aqui até a um azul marinho. Mas com o branco, vamos começar com o branco em todos eles. Fica um azul bem suave, olha. E quanto mais branco eu colocar aqui, mais suave vai ficar. A diferença de uma ponta para outra. E acrescentando o preto, ele vai se aproximando de um azul marinho, inclusive. Tá vendo? Vou fazer assim só para não ficar a marca muito do pincel. Mas ele vai chegando ao azul marinho. Quanto mais eu colocar, mais escuro vai ficar. E por último, vamos ao amarelo. Eu não estou fazendo aqui a escala certinha de 10%, 20%. É só para a gente ter noção. Quando a gente coloca a luz, coloca o branco, a gente fica com ele mais claro, mais sutil, dá o efeito de luz. Quando a gente coloca o preto, ele vai ficando com o efeito de sombra. É isso que eu quero que entenda. A gente não precisa fazer aqui a escala perfeita de cor. Não tô pedindo para ninguém depois me mandar a escala de cor, de porcentagem, nada disso. Eu quero só que compreenda a questão aqui de luminosidade e sombra. Sequinho, tá. Então, vamos lá com o branco. Olha como realmente, quando coloca o branco, como ele ilumina ainda mais, chegando muito mais próximo do branco puro do que as outras, porque é a cor que tem mais luz. E quando eu venho com o preto aqui em cima, fica realmente bem fechado. Tá vendo? Olha a diferença. Realmente aqui a gente vê nitidamente o efeito de luz e sombra. Eu acho que a melhor definição que a gente consegue entender de luz e sombra é com o amarelo, porque aqui a gente vê bem a luz e aqui a gente vê bem a sombra.
Vou botar um pouquinho mais até do preto para entender mais ainda. Aqui, para mim, é a melhor definição de luz e sombra, é esse conceito. Então, eu vou voltar com aquela outra massa aqui, botar uma do ladinho da outra. E então, temos aqui as duas paletinhas de cor. Eu acabei me sujando, que encostei ali. Deixa eu espalhar aqui um pouquinho. O que eu quero que vocês entendam a diferença. Ó, deixa eu até virar a cor pura. Fazer assim. Virar a cor pura para comparar e entender. Realmente a gente consegue, quando começa a misturar, a gente começa a bater o olho e visualizar quais as tonalidades de cor a gente tem nessa composição. Quando olha uma cor, a gente fala, aqui eu tenho preto, eu tenho magenta, eu tenho azul, uma proporção maior de azul, com uma proporção maior de magenta, e assim vai. E aqui, como eu falei, olha a diferença de um rosa para o outro. A diferença é bem grande, tá vendo? E outra coisa é a questão de cores, que não sei se vocês já ouviram falar, mas que a gente tem classificação das cores entre análogas, que elas fazem uma analogia entre elas, e as cores complementares, as cores que se complementam. Então, as cores que são muito semelhantes, elas são análogas. Aqui, o vermelho, o laranja, o amarelo, elas são mesma base e elas se complementam. Já aqui que eu tenho uma diferença, que eu tenho um verde, que ele tem uma base de amarelo, ele não complementa com esse roxo. Então, ele não complementa, ele não é semelhante. Então, eles se complementam. Até quando misturar todo o disco, ele vai chegar num pigmento único, que seria o preto. E se fosse luz, seria quando a gente roda o disco de cor, ele ilumina, todas as cores se misturam e aí chega no ponto de luz pura, que é o branco. Mas aqui elas vão se complementar, tá vendo? Então elas vão sempre se complementar. E essas que são muito próximas, então aqui no caso, o azul com o verde, isso aqui se complementa. Da mesma forma que o amarelo vai complementar aqui com o laranja, com o vermelho. E o magenta também vai complementar aqui, tanto o magenta quanto o azul vai complementar nessa linha daqui do roxo e do lilás, certo? Eles vão entrando aqui nessa gama, porque são as cores de base, então elas são análogas, elas são cores que fazem analogia. E as outras que não têm a mesma base, elas se complementam para elas conseguirem virar uma cor única depois. Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário, coloca no chat, porque essa para mim é a base fundamental para a gente conseguir partir para qualquer pintura, até para uma base de desenho. Sem entender a cor, a gente não consegue conversar num futuro próximo. A gente tem que entender essas misturas. Botando isso na cabeça, a gente chega aí bem perto de conseguir bater o olho e saber quais cores a gente tem. Como eu tinha falado aqui dos rosas, olha, botando um do lado do outro, olha a diferença, tá vendo? A gente entende que esse daqui tem uma base maior de amarelo. E aqui a gente tá com a cor pura e faz uma diferença bem grande. Tá certo? Eu acho que quando a gente fala de rosa, muita gente, normalmente os homens principalmente, ficam, rosa é tudo rosa, azul é tudo azul, as cores não têm diferença, mas tem. Porque conforme a gente vai misturando o pigmento,
que a gente chama isso aqui de pigmento base, a gente vai misturando eles entre si, a gente consegue chegar aí numa composição nova, numa cor nova. E eu poderia perfeitamente colocar um toquezinho sutil de magenta nesse verde e aquecer ele ainda mais, ter uma cor nova, da mesma forma que se eu colocar um pouquinho de azul a esse laranja, ele vai ficar um laranja frio. E da mesma forma como eu falei, acrescentando aqui um pouquinho do preto, ele também vai caindo para esse lado da penumbra e acaba ficando mais frio. Então não é errado a gente falar que existe laranja frio, como existe um verde quente ou um azul quente. Ou mesmo se eu acrescentar só um toquezinho muito sutil de azul nesse rosa, nesse magenta, a gente vai esfriar ele antes mesmo de chegar ao tom de lilás. Ele vai dar aquela nuancezinha e vai esfriar. Então a gente tem um rosa frio. Eu acho que essa base é realmente bem importante para a próxima aula, que vai ser amanhã. Então, gente, como eu mostrei aqui, olha, dessas 5 cores, a gente pode criar infinitas. A gente literalmente vira uma impressora, porque consegue, entendendo a lógica, como eu mostrei aqui bem devagar, passo a passo, entendendo essa lógica, a gente consegue aí deslanchar e fazer a cor que quiser. Não precisa ter uma caixa cheia de corantes para conseguir fazer a sua cor. E conforme você tiver alguma dúvida, pode me perguntar ou mesmo pode pegar a paleta da cor Semic, pegar lá as paletas de cor e vai olhando direitinho quanto que tem de porcentagem de amarelo, de magenta, de cian, de preto, e ali você consegue dosar. Lógico, a gente não tem como aqui botar a porcentagem, medir peso, nada disso, até porque é uma perda de tempo. Mas você consegue entender, se ela tem um pouco mais de magenta, ela é uma cor mais quente e também vai tender para esse tom rosado. Se for uma cor mais com amarelo, é uma cor também muito quente, muito iluminada, e assim você consegue seguir o raciocínio com essas cores, fazendo direitinho. E da mesma forma, a cian, que é o azul, se você tiver um pouco mais de cian, vai ser uma cor mais fria. Então, você vai seguir também dentro dessa linha. Como eu falei, pode ter um laranja frio, um rosa quente, isso não... um rosa quente, perdão, um azul quente. Então, você pode seguir aí direto só entendendo a base dessas cores. Entendeu essa base? Vai embora. E eu tenho uns recadinhos antes de encerrar aqui, que amanhã a gente começa a parte de fato de desenho. Então, vamos começar com uma esfera, dessa esfera vai virar uma bola e dessa bola a gente pode transformar em algum objeto. Pode virar, por exemplo, uma cereja, uma bola de futebol, uma maçã, enfim. A partir daí, dessas formas geométricas, a gente consegue construir qualquer coisa. Inclusive até um ovo, por exemplo, a gente constrói em cima de 2 esferas e daí a gente consegue construir e fazer o efeito de luz e sombra, que é o tão desejado para a gente conseguir fazer as formas de fato aí de tudo. Até mesmo, por exemplo, um cilindro a gente pode transformar em copo, garrafa, vaso, enfim, a gente vai construindo aí o tanto de objeto que a gente precisar. E não esquece que essa aula só fica disponível 24 horas. Quando iniciar a próxima aula amanhã, essa daqui já vai sair do ar. Então, corre, assiste, reveja se precisar, se tiver ainda alguma dúvida, comenta que eu vou responder nessas 24 horas e amanhã, novamente, 8 horas, estou aqui para essa segunda aula que vai ser muito legal. E então, um beijo grande e te espero lá.